Perfeito. A constelação e esses assuntos todos que a gente vai falar, elas são assuntos que movimentam a alma, são assuntos que não são fechados em si. Então, dentro desses assuntos, eu não vou chegar aqui e dizer você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Isso seria uma inverdade. Mas eu posso dizer com qual postura você vai fazer aquilo que você faz. Tem uma frase que clareia muito isso, que é do Bert Hellinger: você não precisa de um novo caminho, mas precisa de uma nova forma de caminhar. Então, quando a gente muda algo aqui dentro de nós, quando a gente muda a nossa postura interna, começa a se abrir os nossos caminhos, começa a ampliar as nossas possibilidades, sem necessariamente que a gente mude na prática a nossa atuação. Por exemplo, tomar pai e mãe, muitas vezes é a postura interna, é a forma como eu vejo. Uma pergunta que me fizeram sexta é: como é que eu faço para tomar pai e mãe sendo que eles não estão mais vivos? E a resposta foi: é a postura interna. Eles nunca morrem uma vez que você, como filho, né, está respirando. Eles estão presentes nas tuas boas ações especialmente. Quando você leva o amor deles para o mundo, essa é a forma que eles continuam atuando, mesmo que não estejam mais aqui com as próprias mãos fazendo aquilo. Então, essa postura, essa maneira de ver o mundo, muda os nossos resultados, muda nosso jeito de viver a vida, sem necessariamente que a gente mude de setor no trabalho, sem necessariamente que a gente uh, mude quantas vezes vai visitar no mês ou algo nesse sentido. E vocês bem sabem que constelação é fenomenológica, e por mais que seja a alquimia do sucesso hoje no curso de constelação, a gente ainda assim está dentro do trabalho da constelação e precisa seguir esse fenômeno. O que significa fenomenológico para quem ouviu pela primeira vez esse termo? É de passar no pão, de comer sozinho? O que que é? Nome estranho, é um nome para dar para o filho. Aí sim, acertei. Fenomenológico significa: nossa, já pensou? Como é que a avó vai chamar o neto? Fenomenológico significa: eu me exponho à vida tal como ela é, sem intenção, sem medo, com coragem e sem pena, sem julgamento, né? E quando eu me exponho àquilo, a própria vida vai me conduzir pelo caminho certo. Se a gente usar isso, esse conceito na constelação, é: eu me exponho aos movimentos da alma sem necessariamente ter uma intenção. Precisa terminar dessa forma, precisa terminar daquela forma. Porque às vezes o meu jeito de ver o mundo, como seria o meu final ideal dentro daquela constelação, não é o que aquela pessoa precisa na profundeza da alma dela. Então a gente precisa se expor, confiar na vida e no fluxo o suficiente para que aquilo nos conduza, e a gente vai percebendo que no final sempre gera um ótimo resultado. E a gente percebe isso pela leveza. O coração sente essa leveza. Então isso é a postura fenomenológica. Eu não me prendo ao plano cartesiano de ponto A para ir até o ponto B, então o que eu preciso fazer? Isso é muito linear. Fenomenológica é: eu quero ir para o ponto B. Eu não sei como eu faço isso, vamos ver o que, que a vida me conduz. E se o ponto B não for o que a vida quer para mim? Isso é outro conceito bem interessante, né? A profissão tem que nos tomar a serviço. A gente não é tão livre assim para escolher a nossa profissão. Tem muitos professores de constelação que dizem até que a nossa primeira profissão sempre é uma necessidade do nosso sistema. Então não é necessariamente o nosso desejo, né, de fazer aquilo. E claro que muitas pessoas são chamadas a serviço mesmo sendo uma necessidade do sistema. Já vi muitos casos e está tudo certo também, né? O fenômeno também é não generalizar. Então eu lembro sempre da regra de Pareto, que me ajuda a pensar dessa forma: 80-20. Pode ser que o que eu estou falando sirva para 80%, pode ser que tenha 20% que não se enquadra nisso. Quando a gente pensa na lei de Pareto, para quem é muito racional cartesiano, nos ajuda a entrar na postura fenomenológica. Vamos ver o que, que a vida tem para mim, para essa pessoa, para o meu futuro, para o meu destino. E isso sem falar, agora já entrando no assunto da aula, que o nosso próximo passo, às vezes, não é necessariamente o nosso destino. Como é que eu vou explicar isso de uma forma mais clara? Às vezes, o sacristão tem que entrar num relacionamento que não vai dar em nada,
porque precisa passar por aquela experiência, aprender, crescer com aquilo, para só então entrar num casamento duradouro, com filhos, da maneira como ele gostaria. Fez sentido o jeito que eu falei? E isso vale muito para trabalho também. Não é porque a gente escolheu uma profissão errada ou fez uma faculdade errada que a gente errou. Talvez a gente precisava passar por aquilo, agregar no nosso coração as informações, os aprendizados daquilo, e então, quando a gente se depara com, de fato, a nossa missão aqui, a gente vai estar muito mais completo para exercer, de fato, aquilo. Então, um outro conceito que eu quero trazer é: não há caminhos errados, não há escolhas erradas. Sempre há aprendizados. Mas, Ângelo, se eu tomei a escolha errada 7 vezes consecutivas, sempre a mesma coisa. Aí é porque um aprendizado não foi tomado na primeira, aí não foi tomado na segunda, não foi tomado na terceira, e aí a gente repete o ano até que a gente consiga tirar 7 na prova final. É basicamente isso. Então a gente precisa também entender se algum ciclo está se repetindo, não é normal. O normal seria eu passar uma vez pela experiência, aprender, acolher e seguir em frente mais sábio do que antes. Outra coisa que atrapalha muito o nosso caminho, nossa jornada na vida, eu olho especialmente para o profissional, tá? Mas vocês podem olhar para a questão do relacionamento, fazer uma correlação com outras áreas da vida também, que por ser uma filosofia, muitas coisas vão encaixar perfeitamente. E muitas pessoas, então, querem uma certeza, uma garantia de qual é o próximo passo. O que eu preciso fazer no meu trabalho? Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas antes no Instagram e essa pergunta veio várias vezes. Então, uma pessoa que quer sair do concurso público, ou uma pessoa que amava dar aula e de repente descobre que não ama mais, ou descobri algo que me brilhou o olho, eu achava que amava aquilo que eu estava antes, agora eu descobri que o meu coração veio para cá. Então isso acontece muito, só que a gente não pode ter uma garantia, porque quando a gente busca a garantia, a gente paralisa. E então se torna desconfortável ficar e também eu fico em cima do muro, eu não consigo dar o passo para algo novo. Por isso, parece que para viver nos é exigido muita fé. A fé, para mim, na minha concepção hoje, fé é um conceito bem abstrato, né? Vou trazer na minha concepção hoje. É eu ser capaz de andar na vida sem ter certeza se vai dar certo ou não. Porque eu confio em algo maior que me guia. Basicamente nesse sentido. E isso exige bastante humildade também, se a gente parar para pensar, porque então eu não estou mandando, eu não estou decidindo, basicamente. Eu estou permitindo que a vida ou Deus me conduza. Só para fazer um parênteses, isso não é a mesma coisa que deixar a vida me levar no sentido passivo da palavra. Esse ser conduzido pela vida é um ser conduzido atento. Eu estou no meu corpo, no aqui e agora, sentindo as emoções que chegam junto com esses passos, e a vida vai me mostrando sinais, e me fazendo bater a cara onde não é para ir, me fazendo o sinal verde onde é para ir. Se eu estou atento, eu percebo os sinais e sigo devagarzinho e vou percebendo que é por ali e assim eu sigo em frente. Se eu estou numa postura passiva, vou esperar o que a vida tem para mim. Na verdade, os sinais vão estar na minha cara e eu não vou estar identificando e andando nesse sentido. Faz sentido? Deixa eu ver quem tá aí. Nossa, tem uma galera que eu não vi entrar. 73 pessoas, sejam bem-vindas, bem-vindos. Mas a aula de hoje, isso tudo foi uma introdução, mais ou menos, tá? A aula de hoje, basicamente, é sobre valores da alma, ou os 7 valores da alma, para quem gosta de enumerar. 7 é um número também bem sugestivo. Mas, basicamente, só um parênteses antes de eu comunicar isso. Não quer dizer que são só 7. Às vezes é a forma de semântica que a gente dá para os valores, e o mais importante é o sentido por trás das palavras. Se eu falar fé e se eu falar coragem, às vezes é a mesma coisa. Ou se eu falar segurança, parece que também faz sentido. Então a gente precisa
às vezes, colocar em palavras separados apenas para que a gente tome percepções um pouquinho mais claras do que deixando na abstração. Por isso eu dei esse nome, os 7 valores da alma, mas não é um nome arrogante que eu estou dizendo que só tem 7 ou é esse 7 e deu, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Basicamente, como primeiro valor da alma, eu colocaria a coragem. Não sei se vocês vão escrever e tal, como tópicos. Eu gosto muito de escrever. E por que coragem? Parece que a vida premia os corajosos. Parece que os corajosos são queridinhos pelo Uni. Se a gente for ver, isso vale para tudo, né? Nos investimentos, no trabalho, na vida em si. Geralmente, quem arrisca mais tem mais chance de perder. Mas a tendência é que sejam melhores sucedidos do que quem não arrisca nada, do que quem tem muito medo. Então, parece que, analisando a realidade em si, os corajosos costumam ter uma certa vantagem existencial frente a quem não se move diante das oportunidades, diante dos desafios. Tem uma história do Bert Hellinger que eu quero contar, que vai ilustrar muito bem esse conceito e também alguns dos outros que vêm a seguir, dos valores, que é a menina da bicicleta. Quem já me conhece já ouviu essa história. Quem já fez alquimia já ouviu essa história, talvez 2 ou 3 ou 4 vezes. Mas cada vez que a gente fala essa história, alguém diz, a Cirlei colocou 2 vezes. Cada vez que a gente ouve essa história, vai ser a 3 agora, vai marcando na. A gente escuta de um lugar diferente no coração. Na verdade, a gente escuta pela primeira vez, porque para a alma tudo é novo, a alma sempre está em movimento. Então, quando a gente ouve essa história, pode ser que eu esteja em outra etapa da vida do que eu estava um mês atrás, e ela vai chegar de um jeito diferente, e a parte que me tocar vai ser a parte que eu preciso ouvir nesse momento. Mas a história, sem mais delongas, é de uma menina e de uma bicicleta. Ela nasceu num vilarejo bem humilde, onde se fazia sempre as mesmas coisas, geração após geração. Então, eles tinham profissões pré-definidas, as profissões de cada família. Então, os avós tinham feito isso, os pais fizeram isso, e agora era a vez dela também fazer isso. Mas ela olhou para tudo aquilo e ela pensou: eu quero algo mais. Eu quero sair para além da cerca desse vilarejo, eu quero fazer diferente. Então, ela, como era uma menina sábia, pediu bênção dos pais, pegou sua bicicleta, pegou sua mochila com suas coisas e se pôs a pedalar mundo afora. E foi pedalando, pedalando, sentindo um frio na barriga por estar se afastando cada vez mais da sua zona de segurança, até que finalmente ela travou, ela parou e ela sentiu uma certa angústia, um certo temor. E ela sabia nesse instante, mesmo sem saber, que se ela desse um passo a mais, ela estaria mais longe do que qualquer pessoa daquele vilarejo tinha ido até então. E ela respirou fundo e disse: talvez seja para isso que eu estou aqui. E continuou pedalando, continuou seguindo. Até que finalmente a estrada dava direto em um rio de forte correnteza. E nessa hora ela sabia que ela tinha uma decisão para tomar. E era a decisão da vida dela. Se ela resolvesse pular nesse rio de forte correnteza, ela ia ter que deixar a mochila e a bicicleta para trás. E ela também não tinha certeza do que poderia haver do outro lado da margem, nem se a correnteza ia levar ela um pouco adiante. E então ela ficou com medo. Talvez ela tenha molhado o pé, talvez ela tenha pensado demais, e quando a gente pensa demais, a gente não age. Mas ela, por causa desse medo, voltou. Mas, no instante em que nós vislumbramos a solução e recuamos frente a ela, a vida cobra o preço, pior do que aquele que nunca esteve frente a frente com a solução. Pois o pecador que sabe que peca é diferente do pecador que peca na ignorância. Essa pessoa então voltou e, como nada e por acaso também, um casal de amigas estavam conversando entre si e ela acabou ouvindo. Elas diziam uma à outra que havia um sábio na região que saberia a resposta para qualquer pergunta. E ela pensou:
Eu vou arriscar, por que não? Se ele sabe a resposta para qualquer pergunta, talvez ele saiba por que eu empaquei na vida. E foi procurar esse tal sábio. Quando ela chegou lá, um jovenzinho da idade dela veio atendê-la e disse: "No que eu posso te ajudar?" E ela olhou para aquele jovem e pensou: "O quê?" E falou: "O quê? Você tem a minha idade. Como pode você ter resposta de coisas que você nunca viveu?" E então ele responde: "Ah, na verdade eu não as tenho. Eu apenas me recolho em meu centro e aguardo. E aguardo da mesma forma que um timoeiro de um barco a velas aguarda quando issa as velas. Ele apenas espera o vento soprar. Quando o vento sopra, o barco se move. Então eu apenas espero até que a palavra eficaz surja. E quando esta surge, serve sempre a ambos." A mulher achou aquele papo meio filosófico demais, mas ela disse: "Eu empaquei na vida." O jovem que não se deixa levar por aparências nem por histórias, se recolhe em seu centro e aguarda. De repente, ele devolve a moça. Quando alguém empaca na vida, nunca é por falta de conhecimento. Sempre é porque busca ainda mais conhecimento no momento que é preciso coragem. E fica buscando alternativas quando a vida não te deixou nenhuma escolha. Por isso fica dando voltas, sempre no mesmo lugar. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, pode se dar alguns luxos, luxos de testar, e, sem sentimento algum, vai substituindo os maus pelos bons jogadores. Que forte, né? Essa última parte eu não conto sempre. Eu contei só para vocês. Mas basicamente, muitas vezes nós somos a menina da bicicleta. Muitas vezes nós nos deparamos com um rio de forte correnteza e nos falta fé para que a gente se jogue naquilo que a vida colocou como nosso caminho. A gente não confia o suficiente, talvez, em nós mesmos, que a gente é capaz de fazer aquilo, ou a gente não confia em Deus o suficiente que Ele vai prover, ou a gente não confia na vida e nas pessoas o suficiente para entender também que vai haver essa comunicação, esse network. E talvez o que será que fez ela não ter essa coragem de dar um salto nesse rio de forte correnteza, se não foi a falta de fé e de confiança? Ela precisaria deixar a mochila e a bicicleta para trás, que era tudo que ela tinha. Tem uma frase de Juan Garriga nesse livro aqui: "A chave para uma boa vida", tá invertido, né? A chave para uma boa vida, tem uma frase dele que marca muito, ele repete umas 3 vezes. Na verdade ele cita, perdão, a frase é de Santo Agostinho, que ele cita umas 3 vezes nesse livro. Santo Agostinho disse: "Na vida, você precisa aprender a ganhar sem perder a si mesmo, e a perder ganhando a si próprio." É uma frase difícil de entender, pelo menos para mim foi a primeira vez que eu ouvi, então eu vou repetir. Na vida, é preciso que a gente aprenda a ganhar sem perder a si mesmo, mas a gente também precisa aprender a perder, ganhando a si mesmo no processo. Quero só ouvir como chega essa frase aí para vocês. Quando eu digo ouvir, eu tô vendo as expressões de vocês, né? O meu ouvir é diferente. Então, basicamente, a gente precisa entender que as coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes também é para que a gente consiga assimilar um aprendizado e nos tornar a pessoa que a gente precisa ser, para então conseguir fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Esses tempos atrás eu fui palestrar lá em São Paulo e tinha um monte de gente grande lá, e falava-se muito em números altos de dinheiro, sabe?
em 10 milhões, em parará, faturamento de 1 milhão esse mês. O pessoal falava de coisas, de números assim. E era muito interessante, porque eles eram pessoas que estavam a serviço da vida, eles eram pessoas que empregavam muitas pessoas e ajudavam muitas pessoas, e então faturavam. Mas muitas pessoas que ouviam eles falando, muitas vezes elas pensavam que era sorte. Ah, eles tiveram sorte. Por isso eu lembro daquela frase: a gente precisa antes ser, para que a gente tenha condições de servir e então ter. Já que o propósito da vida é servir em si. O propósito da vida nunca pode ser o dinheiro. Por isso, quando a gente perde, é uma oportunidade de ganhar a si mesmo no processo. E por isso, quando a gente ganha, a gente olha para o nosso coração e para a nossa postura para que a gente não tenha perdido a humildade e não tenha perdido o desejo por servir, para que a gente não tenha perdido a si mesmo. E isso é muito importante. Talvez a primeira coisa que a gente precise saber dentro de um curso onde já a gente vai aprender a resolver as questões sistêmicas que talvez impedem o nosso ganho financeiro, talvez a gente precise começar assim, com um cuidado na nossa postura, no orar e vigiar sempre, para que a gente continue sempre em crescimento contínuo. E talvez essa história da menina da bicicleta que parou em um rio de forte correnteza não seja um evento único da vida. Talvez a gente se depare com vários rios durante a nossa trajetória. Não sei, agora eu estou supondo, tá? Talvez para cada um seja diferente. Mas a cada vez que eu tiver uma decisão para tomar, alguma coisa vai ficar para trás. E a pergunta é: eu estou disposto a pagar o preço para poder ir para esse nível onde eu vou poder ajudar mais pessoas e então ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro? Porque a quantidade de dinheiro que você ganha se refere ao quanto de pessoas você ajuda ou ao grau de ajuda para essas pessoas. Isso todos vocês já sabem, né? Quanto mais você ajuda, mais o dinheiro vem. Então a gente precisa entender o que eu preciso fazer para servir sempre mais, para ajudar sempre mais pessoas ou para aprofundar a minha ajuda, mesmo que seja para menos pessoas. Ganhando a si mesmo em cada tropeço, em cada perda e também em cada momento que eu parei diante do rio de forte correnteza. Porque em nada ajuda também a gente olhar para trás e dizer: Ângelo, tu foi um jaguarão, teve medo aquele dia. E aí também não me ajudo, né? Eu preciso olhar e dizer: o Ângelo daquela vez fez o máximo que pôde com os recursos que ele tinha. Muito obrigado. Talvez teve aprendizados ali que eu não teria, precisava ser daquele jeito. Tudo é certo do jeito que foi. Nesse momento, graças a Deus, eu consigo pular no rio porque aquela vez eu não pulei. Então esse é um outro jeito de olhar. E qual é o jeito certo? É o jeito que nos move. Qual é o jeito errado? É o jeito que nos paralisa. Se tu pensar diferente, mas o teu pensamento te move, tá lindo, maravilhoso também. Vida é movimento, né? Vida é movimento, vida é fluxo e dinheiro é energia de fluxo, é energia de movimento. Como é que tá chegando as informações aí? Eu tô indo muito rápido ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Fiquem à vontade também para escreverem no chat alguma percepção, alguma pergunta, que a gente também pode interagir. Então, coragem para pular no rio de forte correnteza. Ah, sim, eu falei que às vezes a gente não pula por causa da bicicleta e da mochila que teria que ficar para trás, né? E então, quero trazer esse conceito de decisão. Essa é a minha forma de olhar para decisão. Decisão vem de cisão, de separação. Então, o que você precisa se separar para ir para esse lugar novo, onde é mais amplo, onde tem mais prosperidade, onde você também ajuda mais pessoas? Talvez aonde a vida quer que você vá. O que vai precisar ficar para trás? Talvez a nossa culpa em não querer deixar algo para trás, ou a nossa pena, nos impeça de servir, de cumprir a nossa missão na vida. Talvez a mochila
No inconsciente coletivo, muitas vezes a mochila é uma representação arquetípica de uma mochila cheia de pedras. E pedra simboliza mágoa. Quem gosta de simbolismo, essas coisas, que é excelente, tem o Jung, né, da psicologia psicanalítica, que ele ensina muito sobre isso, eu acho maravilhoso. E essa mochila cheia de pedras são as mágoas que a gente carrega na vida. E quanto mais mágoas a gente carrega, mais pesado fica os nossos ombros, mais arrastado fica o nosso andar. Então, também eu colocaria ali que às vezes as mágoas podem trazer a procrastinação e também podem impedir que eu tenha coragem de dar o próximo passo na minha vida. Esse é o momento que a gente faz 3 segundos de silêncio, que é mais do que o suficiente para vocês fazerem uma carinha de espanto, porque todo mundo aqui é humano e talvez a gente tenha nossas mágoas no nosso coração. Mas, conscientes disso, a gente pode olhar para essas pessoas que trouxeram mágoas, independente de quem foram, se foi pais, se foi irmão, se foi parceiro anterior, né, ex-namorado, ex-marido, ex-esposa, se foi amigos, ou chefe, ou funcionário. Tu pode olhar para todos eles com os olhos do coração e dar como conta paga pelo aprendizado que você adquiriu. Então você não está perdoando, porque a pessoa vai ter que carregar a própria responsabilidade se ela fez algo de errado contigo, né? Ela vai carregar. Mas não é a gente que vai cobrar essa pessoa. A vida é muito justa. E quanto mais você faz bem para todo mundo, mais você vai ganhar em sorte, em saúde, em amizades, em dinheiro. Então, quando alguém faz mal para você, a postura correta é: eu vou dar como conta paga, eu não vou ficar cobrando essa conta, porque senão eu fico olhando para o passado, mas eu tomo o aprendizado. Talvez essa pessoa tenha sido tomada a serviço para me trazer um aprendizado. Qual aprendizado ela me trouxe? Então eu tomo isso no coração e sigo mais firme. Sensação de estar abandonando a família vem frequentemente, então a gente precisa ressignificar isso. Dizem, eu digo, né? Quando a gente toma pai e mãe, a gente não fica ao redor. Quanto mais de bem a gente está com o nosso pai e com a nossa mãe, a gente tende a se afastar fisicamente. Porque imagina que você coloca no teu coração que você recebeu tanta coisa boa deles. E aí tu começa a sentir uma pressão, eu tenho que fazer alguma coisa com esse monte de coisa boa que eu recebi. Eu tenho que servir. Então, quando eu vou para o mundo trabalhar ou em outra cidade e ajudar pessoas através do trabalho, né, que eu me refiro, eu vou estar levando o amor deles para o mundo. Essa é uma forma de honra. Então, na verdade, eles vão junto. Essa é uma forma de ressignificar esse processo, né, da sensação de estar abandonando. Abre parênteses. Vai ter um caso ou outro que é a exceção? Vai. Mas para a maioria de nós, eu acredito que não seja exceção. Que muitas vezes a gente fica ao redor porque a gente está cobrando uma conta que talvez eles não tenham feito aquilo que deveriam quando a gente era criança. Uma mágoa lá do passado. Tem muitas pessoas que cuidam de seus pais, e quando eu conheço os pais, eles são muito mais fortes do que o filho que diz que cuida deles. E não é poucas vezes não, tá? Não é poucas vezes não. Às vezes o filho faz uma imagem, quando fala da mãe, que a mãe é acabada, que a mãe precisa... De repente eu conheço a mãe cheia de vida, vai ficar mais forte que tudo nós juntos. Então eu sei que não é a questão de preciso ajudar, é a questão de eu tô cobrando uma conta lá de trás. Daí por isso que eu preciso ficar ao redor, para tentar receber o que eu não recebi antes. Essa também é a dinâmica por trás do endividamento. Quando eu faço contas e não pago, quando eu me endivido, muitas vezes inconscientemente eu desejo que o meu pai ou minha mãe pague aquela conta porque supostamente eles não foram como deveriam ter sido lá na minha infância. Essa é uma imagem, né? Nunca é verdade.
Faz sentido? Caras pensantes. Isso vale para investimentos. Não sei se entendi bem a tua pergunta, Vanderleia, mas eu sei que investir, quando você investe bolsa de valores, ou quando tu investe numa empresa, ou quando tu investe em algo que serve à vida, que tem um propósito que olha para o futuro, isso é confiança na vida, isso é fé. Isso é colocar o dinheiro se movimentar no fluxo e tende a gerar bons frutos, mesmo que o investimento em si não retorne tanto. Então é um sintoma de confiança. Inevitavelmente a gente fala de pai e mãe, especialmente na primeira aula, tá? Uh, quando alguém tem confiança em si próprio e na vida, é uma pessoa que tem um bom relacionamento interno com a mãe. Por que com a mãe e não com o pai, Ângelo? Porque quando a gente era bebê, a gente aprendeu a se soltar no colo da mãe, a gente aprendeu a confiar com a mãe. E a gente sabia que a nossa vida dependia da mãe, num primeiro momento, né? Então a gente aprende a se conectar com a energia da confiança com a nossa conexão com a mãe. Se a gente nega a nossa mãe, se desconecta dela, a gente perde confiança em nós mesmos e vai meio inseguro para a vida. Daí quando surge um investimento ali, que nem a Vanderlei falou, daí eu já não quero ir porque eu tenho medo. Aí quando surge um marido, uma esposa, eu já não quero ir porque pode ser que magoe. Daí fica dando voltas na vida. Isso acontece também. Bert Hellinger dizia que o dinheiro vem para quem tem a mãe no coração. Em outra ocasião, Bert Hellinger disse: o sucesso tem a cara da mãe. Posso falar essas coisas, mãe? Vocês viram que minha mãe tá assistindo a aula? E eu nem popo, tá? Tô falando as coisas mesmo que eu falaria se ela não tivesse também. Estamos em 83 agora. Dou umas espiadas em vocês aí. A Maísa colocou só tapão na cara, rindo de nervoso. É uns tapa de luva, né, Maísa? Tá tranquilo até agora. Tá bem tranquilo. E a Débora pediu: e quando a vida te estaciona, você teve coragem, passou pelo rio e a vida te para? Pode acontecer, mas é mais raro, tá? Inclusive aconteceu comigo há não tanto tempo atrás. Uh, às vezes a procrastinação em... Isso que eu vou responder agora é exceção, tá? Isso que eu vou responder agora seria os 20% da lei do Pareto. Recentemente eu fui acometido com procrastinação. Recentemente, que eu digo há uns meses atrás, uns 4, 5 meses atrás. Ou a vida te para ali, como a Débora disse, né? Às vezes é porque a gente está indo por um caminho que ou nos coloca em perigo, ou que a vida precisa que a gente faça um pouco diferente. No meu caso, a vida precisava que eu fizesse um pouco diferente. Eu estava indo por um rumo onde eu iria tomar decisões que não era aquilo que a vida queria que eu fizesse. Então a vida me parou. Opa, para lá, seu Jaguara, tu não é ninguém na fila do pão. E aí, passinho para trás, ajusta a rota e segue o baile. Então, às vezes é nesse sentido, tá, Débora? Às vezes a vida te estaciona porque ela tá te guiando. E a gente só precisa perceber esses sinais. Ainda dentro, né, dessa coragem, desse ir para a vida, precisamos então também ter essa noção. Como eu interpreto os sinais? E como eu vou saber se é sinais ou não é coisa da minha cabeça? Tipo, ver sinal onde não tem só para usar de justificativa para ir para onde eu queria ir. Vocês já fizeram isso? Muita gente faz. A gente precisa estar centrado, assim como o jovem mestre da história. Para conseguirmos centramento, é indispensável que a gente seja uma pessoa mais silenciosa. Indispensável.
Bert Hellinger só conseguiu descobrir tanta coisa nova e linda da vida e a constelação em si, porque ele foi padre durante 9 anos, né? 9 ou 16, agora me confundi. Quem lembra? 9 ou 16? 16, pela expressão ali de vocês. 16, obrigado. Confundi com outra pessoa, que foi padre 9 anos. Então, Bert foi padre 16 anos, e nesses 16 anos ele fez muitos retiros, inclusive retiro de silêncio. Então, ele começou a sentir mais o próprio centro. Esse centramento é quando a gente volta para a nossa essência, e a partir daí a gente sente aquilo que alguns chamam de intuição. Vale lembrar que, se eu sou uma pessoa que estufa o peito e anuncio eu tenho uma intuição boa, é mentira. Porque a intuição é silenciosa. Ela é da alma e a alma é muito silenciosa. A mesma coisa vale para quando a gente se auto-intitula, né? Tipo, eu sou o melhor. Tô pensando num exemplo. Eu sou o melhor fotógrafo desse Brasil. E, na verdade, um autotítulo não é da alma, não é verdade. Agora, se as pessoas dizem para esse cara, você é o melhor fotógrafo do Brasil, aí ele é. Então, existe essa diferença. Vocês percebem a sutileza, né? O que vem da alma é humilde, é silencioso. A alma não gosta de estardalhaço, a alma não precisa provar nada para ninguém. Então a gente está centrado quando a gente entende que a gente não precisa fazer para mostrar que está fazendo. Não precisa fazer para que me elogiem ou para que me reconheçam. A gente precisa fazer porque a gente precisa fazer, porque que a vida me colocou aqui. É uma postura mais humilde de ser conduzido. Outra coisa nesse sentido, antes de eu encerrar esse assunto e voltar para o tópico principal, muitas vezes quando te elogiam, você, em alguns casos, você precisa tomar o elogio, em muitos outros casos, você precisa gentilmente deixar que o elogio passe por você e vá embora. Vou explicar isso um pouquinho melhor. Para quem tem muita falta de autoconfiança, para quem tende a se diminuir, quando é elogiado tem que tomar, tem que dizer, nossa, obrigado por você ver isso, tem que tomar o elogio. Mas olhando aqui para vocês, na maioria dos casos, a gente já tem um certo grau de autoconfiança. E quando o elogio vem, se a gente se empoderar desse elogio, a gente pode perder a nossa humildade e servir menos. Então, uma postura, quando a gente ganha muito elogio, especialmente quando é demais, né? Às vezes um elogio é lindo, vem do coração, vem da alma. Mas quando o elogio vem na euforia, quando o elogio vem exagerado, é mais útil a gente deixar ele passar. E tem uma técnica para isso que funciona. Tu pode falar em voz alta, mas tu pode fazer como postura no coração. Falar em voz alta seria algo como: foi a mãe e o pai que me ensinaram esses valores. Então, o que que a gente está fazendo? A gente não está tomando elogio. A gente deixou que o elogio passe e chegue nos pais. Ou, nossa, Ângelo, que inteligente que tu é, um exemplo, né? Daí a minha resposta, eu tive bons professores. Então, deixei que o elogio passasse e a gente continua na igualdade, na humildade. Para não entrar em transferência, né? Às vezes a pessoa começa a ver um Deus em você, começa a ver um pai em você. Então é mais útil a gente deixar o elogio passar direto. Fez sentido? Muito novo isso que eu tô falando? Uns já sabiam, outros estão com cara de apavorado. Então é isso. E a crítica, já que eu toquei nesse assunto, isso era tópico para outra aula, mas daí às vezes fenomenológico, né? Fenomenológico. Então, seu elogio vem, você deixa passar em honra a teus pais e teus professores, teus ancestrais, né? Quando eu digo pais, nos pais tem os ancestrais. E quando a crítica vem, quando o julgamento vem, e tu vai dizer que é culpa dos pais, dos professores, ou o que tu vai fazer? Quando o julgamento vem, a gente toma.
a gente bate no peito e diz é verdade. E isso é bem diferente, né, do que a gente ouve por aí, né? A gente diz que é inveja, tá me julgando porque não faz nada, quem faz leva pedrada. E não deixa de ser verdade, claro, mas a postura que a gente cresce mais é a postura de eu recebo essa crítica e vou ver se faz sentido ou não para ajustar o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo de errado. Bah, a crítica não fez sentido. Eu olhei, pedi uma segunda opinião e não fez sentido. Então é dela, não é meu. Então, eu entendo que talvez venha ali para eu testar a minha postura. Esses dias uma pessoa me criticou e eu analisei, olhei todas as ordens da ajuda, tinha feito tudo certinho. Não, mas eu não tenho. Pedi uma opinião, pedi duas, três opiniões para consteladores, né, amigos meus. Não era para mim a crítica. A pessoa falava de si quando falava de mim. Aquela velha história, né? A gente só vê no outro aquilo que está em nós. Então, eu agradeci a ela pela oportunidade que eu tive de testar a minha postura. Porque a minha postura podia ser, eu vou me vingar, vou... Não, né? Então eu deixo isso e testo, ver se eu tô centrado. Eu uso como um teste daí. Agora, a maioria das críticas, se a gente for parar para pensar, tem algum nível de sentido. Ou a gente estava fora da humildade, ou a gente fez algo realmente que precisa ser visto. Então a gente deixa que a crítica, o julgamento chegue no nosso coração e ao invés de julgar quem criticou, a gente vai crescer com isso. E isso sem falar que se a gente não for capaz de suportar a crítica, se a gente não tiver costas largas para suportar pedradas, a gente não vai crescer. A gente não vai crescer na vida, porque daí na primeira crítica você vai, não, vou estagnar aqui, eu não receber mais uma. Então a gente acaba não vivendo todo o nosso potencial quando a gente não é capaz de suportar a crítica. E quando eu digo receber no coração, não é tapar os ouvidos, tá? Tipo, estão me criticando, vou fingir. Não é ouvir. Ouvir e trazer para o coração. E ver como pode melhorar. Faz sentido? Então, o que eu necessito aprender com a crítica, aí depende, né? Pode ser algo pontual, pode ser que a crítica tenha fundamento, como pode ser que você precisa testar a tua postura. Ver se você despertou os sentimentos negativos, então você sabe que isso esteve em você o tempo todo, ou se você e se tiver despertado, tá tudo certo, tá? Toma como aprendizado isso também. É um teste para tentar voltar na postura. Deu uma desviadinha, opa, volta para a rota. Uma vez Jesus disse que o caminho que leva ao céu é estreito, né? Tem outra ocasião que está escrito na Bíblia, não se desvie para a direita nem para a esquerda. Então, quando a gente se desvia da postura, a gente se dá um puxãozinho da orelha e volta. A gente toma até isso como aprendizado. Alguém pediu, Edinara pediu. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Quem já ouviu esse bordão? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Essa é clássica da constelação, né? E quando parece estar tudo bem com a mãe e o pai, e o dinheiro não fica. Já vi casos assim, tá, Edinara? Não sei dizer para ti, no teu caso. Eu vou contar minha experiência que eu tive com algumas pessoas. Eu vi casos de que o avô tinha roubado um pedaço de terra lá do vizinho, e aí agora o neto inconscientemente pagava a conta. Já vi o que mais. Enfim, pode ser um emaranhado nesse sentido, tá? Essa informação de emaranhado fica no campo e nós, na inconsciência, pegamos isso e tentamos compensar. A constelação, então, viria para ver aonde que é isso, onde que está esse emaranhado que tu pegou e devolver para quem é o dono, soltar isso. Esse é o objetivo principal, eu diria, da constelação. Então, eu não saberia dizer no teu caso, tá, Ed? Mas em alguns casos que eu atendi era uma coisa assim, de repente com o avô, de repente alguma coisa que precisava ser colocada em ordem ali. Como pode ser também, acho que não é o teu caso, mas pode ser também que a pessoa acha que está tudo bem, mas não está. Isso acontece frequentemente quando a pessoa tem pena de um dos pais. Tá tudo bem com a minha mãe.
A gente tá sempre junta, querida, coitadinha. A gente sabe que não tá tudo bem, porque ela tá tendo pena, tá tratando a mãe como se fosse filha. Então, por mais que aparentemente estão próximas, elas estão distantes no coração. Então, às vezes, pode dar isso também. Mas, enfim, né? Tô só levantando possibilidades. Vamos ver o que faz sentido. Se faz sentido, tu agarra. Se não faz sentido, você deixa no teu caderninho. Vamos seguir em frente, então? Descobri há pouco tempo na minha família a pergunta da Eveline, tá? Que houve uma briga. Então, houve uma morte e pode fazer sentido com o fluxo financeiro? Depende, tá, Eveline? Às vezes acontece uma coisa terrível e não gera emaranhado. Depende muito da postura das pessoas do sistema. Então, eu já vi casos de um aborto espontâneo que precisa muito ser visto, que gerou expiação, que perdeu dinheiro, que faliu empresa porque até não vê isso. Como teve um outro caso que tava tudo certo. Mesmo a pessoa sem saber, ela tinha uma postura tão boa no coração que resolveu assim e não ficou nada. Então a gente não pode afirmar assim, sabe, se gerou um efeito ou não. Que tem chance, tem, né? Porque é pesado o que tu falou ali. Mas se gerou emaranhado, a gente não sabe. Teria que ver pelos efeitos. Então, pode ser que o fluxo financeiro não vai, daí eu vou constelar isso. Aí, de repente, aparece esse caso. Aí isso pode acontecer. Basicamente, a gente vai pegar pelo efeito, e então a gente puxa a cordinha até achar a causa. Mas a gente não pode começar pela causa. Fez sentido? Fechou. Senão a gente vai fazer assombração sistêmica. A assombração sistêmica é olhar para o passado da minha família e achar tudo que ele tiver e achar que é o que tenho que resolver. Aí não é assim, né? Deixa quieto, deixa cada um no seu quadrado. Mas isso aí, espero ter trazido algum tipo de luz. Então, coragem para andar na vida. Olha como o tempo passa rápido e eu tô aqui. Coragem para andar na vida, né? A gente precisa de fé. Eu coloquei esse como segundo valor do 7. Fiquem tranquilos, a aula não vai até meia-noite. Não vai ser igual ao grupo de sexta. Se precisar, eu dou uma aceleradinha e a gente retoma, tá? Fiquem tranquilos. A segunda é fé. Parece que para a gente dar certo na vida é preciso fé. Abri um parênteses muito importante, tá? Eu não falei o porquê que a aula está sendo sobre isso. A aula está sendo sobre isso porque eu e muitos outros colegas percebemos que existe uma certa falta de valores nas pessoas. É como se as pessoas estivessem se esquecendo de o que é honra, dignidade, de o que é ser uma pessoa de confiança, enfim. É como se certos valores indispensáveis para que a vida continue fossem sendo esquecidos aos poucos nessa mania de relativismo que a gente vê, né? De cada um tem uma opinião e todas estão certas. Na verdade, como opinião, sim. Mas existem certos valores da vida que têm como função que a própria vida continue. Então a gente precisa olhar se a gente não está indo contra esses valores. Por isso, eu resolvi fazer essa aula com 7 valores que são mais universais, assim, sabe? Para que a nossa vida flua. Não quer dizer os valores pessoais únicos, né, que vêm de acordo com a tua família ou de acordo com a tua religião. São valores meio que servem para todos nesse sentido. Então eu falei coragem, que é preciso ter coragem para a gente conseguir viver a vida. E agora o segundo é fé. E quando eu digo fé, não é acreditar em Deus, é uma fé na vida em si. Porque assim como a gratidão, a fé é provada nos atos e não nas palavras. Então, como eu sei que alguém tem fé? É uma pessoa que deixa as coisas do passado irem, porque confia. É uma pessoa que não fica guardando rancor, mágoa, ela meio que tem uma facilidade intrínseca de perdão. Então, ela solta e ela caminha sem ter certeza que vai dar certo.
gente precisa ter fé o suficiente na vida para começar a nadar antes do mar se abrir. Quem entendeu a referência? Estou falando sobre o Mar Vermelho e Moisés, né? A gente precisa caminhar mar adentro ainda antes do mar se abrir, e então depois o mar se abre. Basicamente, fé é confiar em Deus o suficiente para entender que tudo é certo do jeito que é. Então, se eu olho para a realidade e eu brigo com a realidade através da minha reclamação, eu falo mal da vida como a vida é, eu estou dizendo Deus não fez certo como ele fez. Me falta fé que as coisas são assim por um motivo, ou que foram assado por outro motivo. Fé é dar o passo e saber que haverá chão, a Márcia colocou, isso mesmo. O que mais eu poderia falar sobre fé? Ou deixar ir também é fé, né? Porque quando a gente deixa ir, a gente meio que entrega a Deus. Isso faz sentido quando eu digo dessa forma? A minha avó dizia algo assim, né? Entrega teu trabalho a Deus. Na época eu não entendia, né? Mas o que ela estava querendo dizer? Entrega teu trabalho a Deus confia que vai dar certo, só faz o teu. Faz o teu e confia que é isso que tu precisa fazer. Não fica preocupado com o concorrente, não fica preocupado se está fazendo certo ou não, porque você também pode aprender enquanto caminha. A Mara colocou, minha avó também dizia. Isso é um salmo, se não me engano, né? Entrega teu trabalho a Deus, é uma prece. Então é uma forma também de a gente colocar um propósito no nosso trabalho. Qual que é o propósito? É servir, ser útil. E a missão é através do quê? Então, hoje eu estou sendo útil através da educação, do ensino, através da constelação. Pode ser que daqui 10 anos eu seja útil através de outro ramo. Depende de como a vida me conduzir. Próximo valor, então, para eu não me alongar demais. Verdade. O nome da minha empresa é Nexus Veritas. Significa conexão com a verdade. Veritas, verdade, e Nexus é conexão. Os antigos diziam, né? Nossa, o que tu falou ali não teve nexo. Quer dizer, o quê? Não teve realidade, não teve pé no chão, tu tirou da tua cabeça. Então tá sem nexo. Nexo significa realidade. E o que mais a gente vê também é que fica muito fácil fugir da realidade hoje em dia. O que é a droga, se a gente for parar para pensar? Fuga da realidade. O que é um vício? Fuga da realidade. O que é vício em rios do Instagram? Fuga da realidade. Busca por dopamina para eu não conviver com a realidade porque eu acho que a realidade é ruim do jeito que ela é. Então eu busco algo que não existe. Que mais que é fuga da realidade? Viver no mundo da lua, com olhos sem brilho, não querer sair com amigos e viver fechado em casa, tudo isso é fuga da realidade. E se eu não estou conectado com esse nexo, nessa realidade, eu não vou conseguir prosperar, porque o dinheiro está na realidade em si. A saúde também está na realidade em si. Então eu preciso colocar os pés no chão, me aterrar, sentir meu coração e sentir esse puxãozinho da vida me conduzindo pelo caminho que eu preciso ir. Nexus e Veritas é a verdade em si, né? Nós precisamos ter também coragem para se deparar com a verdade. Porque, às vezes, só às vezes, a verdade pode doer também, né? A pessoa vai lá constelar, louca para culpar os pais, louca para culpar o chefe, louca para culpar o ex-marido. Chega lá e o constelador joga pela janela. Fala, Jaguarona, tudo tu que tá atraindo essas coisas, é porque você que tá fora da postura. Então a pessoa precisa ter essa coragem para ver a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Então, admitir que a gente não está fazendo do jeito que poderia, talvez melhor, entre aspas, porque melhor não seria o termo correto. Se eu não admitir que eu preciso mudar um pouquinho minha rota, eu tô sendo teimoso, né? Então, os resultados vão continuar sendo os mesmos. Muitas vezes, quando a gente também mostra uma solução na constelação, a pessoa diz, não, 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 por aí não. E qual que é a nossa postura como constelador? Tá tudo certo, você tem liberdade. Mas cá entre nós, tu sempre fez do teu jeito.
Deu bom? Não, minha vida tá uma bosta. Então, pode continuar fazendo do teu jeito. Eu só dei uma opção, mas tu tem liberdade para continuar. Então, às vezes eu falo isso, as pessoas ficam apavoradas. Mas é interessante como a gente precisa se deparar com a verdade em si, né? Faz sentido? E muitas vezes o constelador é só um intermediário, nem precisaria de constelador. Se a pessoa soubesse entrar na postura, se conectar, encontrar os sinais da vida, ela segue a vida. As coisas dão certo. Tem pessoas com a vida maravilhosa que nunca constelaram. Então a gente vê o que essas pessoas estão fazendo de certo, para que a gente não caia num. Isso é o salvador, né? Na verdade, cada um salva a si próprio. Mas é interessante se deparar com a verdade. Bem corajoso. Próximo tópico, o item 4 de 7 valores. Chutem aí quais vocês acham que é os outros. Enquanto eu sirvo meu café. Próximo é humildade, mas eu quero que vocês botem ali no chat o que vocês acham que é os outros três que estão faltando. E depois eu volto no que vocês escreveram. Humildade. Humildade tem duas origens etimológicas. Uma delas é humus, que significa terra, ou seja, pé no chão. Então, a gente é humilde quando a gente está com o pé no chão. A gente não está no mundo da lua ou a gente não está no mundo da fantasia. Mas humildade também significa reconhecer o que é, nem mais nem menos. Então, uma pessoa que diz assim, ah, eu sou um bosta, ah, eu não sei nada, essa pessoa está sendo humilde? Não. Por incrível que pareça, ela está sendo arrogante. Porque ela não encontrou a verdade. Ela não está dizendo o que ela é. Ela está contando que ela é algo que ela não é. E isso não é humildade. Humildade significa ser o que é. Olha que interessante. Então, isso vale para quando a gente se menospreza muito, né? Às vezes a gente não está sendo humilde. Por que a gente está se menosprezando? O que será que tem por trás disso? Ah, eu quero que as pessoas ouçam eu me desvalorizando para que elas me elogiem. Mas daí eu vou passar a vida buscando aprovação? Passar a vida vivendo pela aprovação dos outros? Isso é. Isso não faz sentido, né? E o mesmo vale quando é o outro posto, quando eu começo a me impor como se eu fosse mais do que os outros, pela profissão ou pelo dinheiro que tenho, independente do motivo que for. Da mesma forma, eu estou sendo arrogante e não humilde. Então, eu preciso voltar para o meu centro e viver quem eu sou. É muito mais comum a gente ver a falta de humildade como quem se coloca acima, né? E Bert uma vez escreveu um poema sobre isso. Ele disse, quem quiser ler na íntegra, porque eu não vou lembrar ele inteiro, é página 16, e o livro é Liberados Somos Concluídos. Livro ótimo, inclusive. É um livro que fala sobre a vida e a morte. Basicamente, dentro desse poema está escrito: a verdadeira grandeza se dá quando eu me considero igual aos outros. Quando eu me coloco acima do outro, me julgando superior por saber mais ou por ter mais, eu perco a conexão com ele. E eu próprio, num lugar muito secreto no meu coração, fico desejando a própria queda, porque a alma não suporta a arrogância por longo tempo. Olha que interessante esse poema. Ele tem continuação, né? Não é só isso. Depois vocês leem lá, ele é maravilhoso. Eu posso mandar também, né? Nos grupos ali, se vocês quiserem que eu mande a foto do poema. E em 2006, quando o Bert veio para o Brasil, ele estava falando sobre humildade, então ele falou também aquela frase famosa dele, né? Afastem-se dos deuses e dos endeusados, pois aquele que se coloca como acima perde a conexão. Então, por que o Bert falou isso? Porque nesse contexto, as pessoas estavam se vangloriando por serem escolhidas por Deus, ou eu falo com Deus,
ou eu tenho habilidades espirituais. Então o Bert disse, opa, pera lá, pode até ter, mas o que é isso te faz especial em relação ao outro que não tem isso? Não faz especial. Se você tem esse dom, só significa que você vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Então é um jeito de botar o pé no chão, né, nesse sentido também. Faz sentido? Hum. E claro, né, tudo é dentro desse contexto, uma verdade não anula a outra. Fenômeno lógico também significa isso. Tem um texto bíblico que significa, que é traduzido, ficaria: pois Deus os fizestes como pequenos deuses, capazes de cocriar a realidade. Qual é a diferença, então? Se na Bíblia está que somos pequenos deuses. A diferença está em, se eu leio a Bíblia e percebo que eu sou um pequeno Deus, isso não me coloca acima dos outros, muito pelo contrário, isso me dá a responsabilidade. Tipo, barbaridade, o que que eu faço com essa responsabilidade agora? Então isso eu continuo na humildade. Agora, se eu me vanglorio, eu sou como um Deus, mas então eu esqueço que o outro também é. Basicamente a igualdade continua, né? Então essa é a reflexão, né, que ele faz. Vocês estão afiados ali nos chutes. A humildade também faz com que a gente consiga ter respeito. Parece que respeito é um valor muito importante. Eu coloquei como dentro de humildade. Respeito aos pais do jeito que eles foram, respeito ao sistema, respeito ao outro, no ponto de vista muitas vezes diferente no teu, às vezes ideologia diferente da tua. Respeita. Você não precisa provar nada para ninguém. E muitas vezes o perdão também é falta de humildade. Muitas vezes, não em todas, não vou generalizar. Então vamos supor, vou pegar alguém que está aparecendo aqui para mim, tá? Vamos supor que o Edgar chegou ali e cometeu algum erro, pecado, vamos chamar assim. Fez algum pequeno mal. Se eu chegar para ele e dizer assim, eu perdoo você, que eu estou um pouco acima dele, vocês conseguem sentir? É como se eu fosse juiz e ele fosse o julgado e eu que defino se ele merece continuar sendo amigo ou não. Isso é um pouquinho acima da humildade. Agora, olhar para esse erro, que talvez ele tenha me ferido, algo nesse sentido, né? Estou criando a hipótese. E dizer assim, fez o que pôde nas condições que ele tinha e eu também posso aprender com isso, tá tudo certo, somos tudo filho de Deus. Esse é um outro tipo de perdão. Vocês percebem? É a postura. Então, existe perdão? Existe, mas existe uma postura ao perdoar. Quando eu falo isso no curso, as pessoas costumam arregalar os olhos, tipo, nossa, olha só que interessante. É algo bem novo, né? O perfeccionismo também pode ser falta de humildade. Olha só que interessante. Porque se eu faço algo que é imperfeito, é porque eu sou imperfeito. Graças a Deus, os perfeitos já não vivem mais aqui nesse mundo. Os perfeitos já estão com Deus. Nós, todos imperfeitos. Agora, se eu não quero fazer algo porque não atingi o nível de perfeição, é porque eu não estou humilde o suficiente para aguentar ouvir uma crítica quando alguém perceber isso. Márcia colocou: os virginianos se remexem na cadeira. É por isso que eu estou me remexendo, Márcia? Eu sou virginiano. Os virginianos, ó, desafio especial para quem é do signo de Virgem. A gente tem que aprender a ser imperfeito. Na verdade, reconhecer a própria imperfeição, né? E começar antes de estar perfeito. Também não quer dizer que você vai começar estando uma bosta, né? Vamos dizer assim. Mas muitas pessoas, a maioria delas, pelo menos,
tem um certo grau de conhecimento, tem um altíssimo grau, muitas vezes, de conhecimento, e tá lá sem fazer nada. Pelo menos os que eu atendo é mais nessa linha. A famosa síndrome do impostor. Mas eu falei que nessa alquimia eu vou jogar pela janela os medrosos de fazerem perfeito. Ai, ai. Vamos lá. Então, às vezes, perfeição pode ser um desejo de uma falta de humildade, né? Em última instância, uma vez Bert disse, olha só, vocês acham que eu pego pesado às vezes, olha as frases do Bert. Uma vez, Bert disse para uma mulher, quem anseia pela perfeição, em última instância, deseja a morte. Porque quando tudo estiver em seu perfeito lugar, não haverá mais nada a ser feito. Então, sua missão aqui na Terra estará cumprida. Olha que forte. Então vamos aceitar as imperfeições da vida, vamos continuar aprendendo e crescendo, a gente tem muito para errar. Temos muitos anos para errar. Como é que tá chegando as informações aí? Vamos pro próximo, deixa eu ver se vocês acertaram. Já li 3 vezes esse livro e toda vez aprendo mais. Não consegui ver quem escreveu, mas é um livro de reler 3 vezes mesmo. Porque ele é um livro que cada vez é como se fosse outro. Amor como valor, né? O amor eu não coloquei como valor porque existem vários tipos de amor, né? Existe o amor eros, que é o romântico, o amor ágape, o amor filia, que é o amor mais fraternal entre mãe e filho, por exemplo. O amor ágape é mais universal, que transcende condições. E também tem uma subdivisão do amor dentro da constelação, que é amor cego e amor que vê. O amor cego faz com que eu entre em autossacrifício, numa busca inconsciente e cega para ajudar os outros. E o amor que vê é um amor que vê o amor do outro por mim, então busca também um certo grau de autopreservação, onde eu só ajudo dentro dos meus limites. Então, por isso que eu não coloquei amor, porque é amplo demais, né? E propósito de vida como valor. É verdade, propósito de vida dá para colocar se quiser. Porque o nosso propósito é servir, né? Então, como valor, meu valor precisa estar no servir. Minha bússola interna precisa estar voltada para o servir. Dá para colocar propósito de vida se quiser. Eu não coloquei, mas faz sentido. Honestidade. Honestidade eu coloquei dentro de justiça. Então essa ali alguém falou justiça. Hum, cadê? Ah, foi mais para cima. A Eveline colocou justiça lá em cima. Justiça, basicamente, também existe duas. Mesmo assim, eu quis colocar. Quais são os dois tipos de justiça? Uma justiça que olha para o passado é uma justiça que te coloca em movimento de morte, porque busca reparar algo que já passou. E a justiça que olha para o futuro se assemelha muito à honestidade daí. Uma justiça nas trocas. Então, só que isso é nos pequenos detalhes e a gente tem que estar bem afiado. Porque muita gente perde dinheiro na vida de bocó. Porque não fica prestando atenção nesses pequenos detalhes, porque o dinheiro tem um faro fino para a justiça. Finíssimo para a justiça. Significa que pequenos detalhes importam demais para o dinheiro. Eu até postei no Instagram, né? Quem é fiel no pequeno também será fiel no grande. Por quê? Um exemplo aleatório. Se a Nair fala, se a Nair fala para Márcia, Márcia, eu vou te visitar hoje. E a Nair não aparece. Ela foi justa com a Nair?
Se ela não avisar, pior ainda. Porque imagina que a Márcia vai fazer todo um preparo, um movimento, vai... Isso é energia, né? Isso é fluxo. E aí, de repente, a pessoa não aparece, mas ela falou que ia aparecer. Dizer que vai e não vai é tirar do fluxo, porque você faz com que os outros preparem e gastem energia. E muitas vezes até mesmo dinheiro. E então, a vida cobra. The life snake. Olha a minha professora de inglês brava comigo. Fernanda, amanhã tu me puxa a orelha. Ai, ai, The life snake. A vida cobra. Vamos seguindo. Que mais que é tirar do fluxo? Mas é pequenas coisas, sabe? Gerar expectativa e não cumprir. Uh, pequenas coisas quando eu não penso no todo, quando eu sou egoísta e penso mais em mim e acabo tirando o fluxo, eu acabo pagando por isso depois. Tem essa grande consciência que une a todos, que preza muito pela justiça. Faz sentido quando eu digo isso? Tem uma frase para isso, né? A vida é justa. Ponto. Essa dá para tomar como verdade. A vida é justa. Vamos ver quem mais colocou aqui. Integridade. Eu acho que integridade entra como honestidade e justiça, né? A Márcia colocou alegria. Adriana, felicidade. Deixa eu contar para vocês algo. Eu, eu quis colocar a alegria como valor. Não agora. Lá atrás, quando eu testei no campo os valores. E, e a alegria não colou. E eu achava que era. Tanto que eu fui teimoso e testei 3 vezes. Botava alegria no campo, todo mundo perdia a força. Falava, mas que coisa, né? Que jaguarice, né? Tipo, como é que não é alegria? E de fato, não é alegria. Por mais que a gente tenha aprendido na própria constelação, que é para a gente tem que trabalhar com alegria. Então o dinheiro flui de uma maneira mais fácil. Quando a gente é uma pessoa alegre, a gente gera mais valor. Então, naturalmente, o equilíbrio da vida vai me devolver através de sorte. Sorte, inclusive, relacionada ao dinheiro. Então, uma pessoa alegre tem recompensas. Muitas, eu diria. Eu acho que viver com alegria é uma meta, dá para a gente colocar. Porém, quando eu coloco no campo como um valor, ela não tem força e ela tira a força dos outros. E eu comecei a refletir sobre isso. Por quê? Porque quando eu coloquei seriedade, teve muito mais força e todo o campo se moveu melhor. Porque quando eu estou falando de valores, eu estou falando de trabalho, de servir. E a gente tem que servir com alegria, mas a gente não pode ter como um valor a alegria. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma maneira melhor. Valores é a bússola que você tem no teu coração para tomar as tuas decisões relacionadas ao trabalho. Ficou mais claro assim? Se na tua bússola estiver voltado para a alegria, você vai servir menos. Isso foi o que eu percebi, né? Não que a gente tenha que ser não alegre, não é isso. Mas a alegria não pode ser não pode estar na bússola como a meta que eu quero, ou me guiando. Senão eu vou escolher ir pelo caminho aonde me deixaria mais alegre. Mas o caminho que eu preciso ir muitas vezes é o caminho que mais ajuda os outros, não aquele que eu mais desejo porque eu vou ficar mais alegre. Faz sentido agora? E quando eu coloco seriedade, todo mundo ganha força. Porque se eu tenho seriedade dentro dessa profissão, dentro da relação com o dinheiro, eu consigo tomar mais aprendizado, eu consigo manter mais os pés no chão e um pouquinho mais de cuidado na hora de seguir em frente, de dar o próximo passo. Claro, correlacionei isso muito, muito, muito com constelação, porque é a realidade que eu estou vivendo hoje. Então, sendo bem sinceros aqui, eu acho que todos vocês são pessoas muito inteligentes.
e sabem discernir muito bem as coisas. Se a gente for reparar, sendo bem sincerão, tem muito constelador ruim, que não sabe constelar atuando. Tipo, na humildade, eu não falo isso criticando, tá? Olhando para a realidade e vendo. E então a gente percebe, talvez se a pessoa tivesse mais seriedade, talvez ela conseguiria aprender mais e fazer um melhor trabalho. Seriedade que eu digo é compromisso, responsabilidade, é a vida de outra pessoa. Eu preciso levar a sério isso, eu preciso estudar. Não posso simplesmente sair depois de um curso online fazendo as coisas. Então isso para mim é seriedade. Não sei se faz sentido, se chega bem aí para vocês. Então nesse sentido de seriedade, não de ser uma pessoa carancuda. Não vamos misturar as coisas. Então por isso, né, que eu não coloquei nem seriedade, na verdade, mas só para trazer essa reflexão, né? Vamos lá. A Márcia até colocou, nem sempre a ação a ser tomada será alegre, mas deverá ser feita com seriedade. Isso aí. Sempre olhando para as pessoas, né, para o outro. Hum, Pois eu respondo a pergunta da Evelyn e da Mara. Próximo eu coloquei gratidão. O Ângelo colocou gratidão. Sim. Mas eu já fui no curso do Ângelo e o Ângelo ensina que não se fala gratidão toda hora. E eu continuo ensinando isso. Gratidão é um sentimento complexo, muito nobre. Quando a gente fala gratidão, muitas vezes a gente não está em contato com o que é a gratidão. Quando alguém te faz algo de bom, você agradece dizendo obrigado, porque você não está sentindo gratidão nesse momento. Gratidão é um momento que você chega na tua alma depois de vários passos dados no teu coração, aonde o olho enche de lágrima, a garganta quase tranca e inconscientemente você leva a tua mão no peito e tem vontade de fazer uma reverência. Isso é a gratidão. Só que reparem que quando a gente está bem em contato com a gratidão, a gente não consegue falar. O nosso corpo fala por nós, né? E aí o que que a gente faz depois de sentir a gratidão? A gente sai mais leve e nos coloca a serviço. Talvez retribuindo para aquela pessoa que nos gerou esse sentimento, talvez sendo uma pessoa melhor na vida, ajudando mais pessoas porque eu quero compartilhar isso que eu senti. Então, basicamente, a gratidão a gente vê mais no corpo e na ação do que na palavra, muito mais. Então, a gratidão que eu coloco aqui como um valor, ela, ela é nesse sentido. Eu preciso ser grato à vida como a vida é, ser grato a Deus, ser grato a meus pais, grato no sentido de gratidão agora que estou falando, para que eu consiga viver minha vida bem aqui. Mas é a postura interna. Então, se eu sou grato, se eu digo que sou grato, mas chove, eu vou reclamar da chuva? Eu não sou grato. Se eu digo que sou grato, mas eu falo mal sei lá, de alguém, não estou sendo grato. Então, a gratidão é mais como postura. E tem um motivo também para, às vezes, eu pegar no pé da falsa gratidão, que é se a pessoa se ilude achando que ela está fazendo tudo certo por causa da tal da gratidão e não está fazendo tudo certo, fica mais difícil ajudar essa fulana. Se a pessoa chega e diz assim, bah, olha, minha vida tá meio égua porque eu tô fazendo ruim aqui, fazendo errado aqui, aqui, aqui. Ah, beleza, vamos ajustar, né? Fica fácil de ajudar. Mas se a pessoa diz, ela chega toda na gratiluz, achando que tá perfeita, ela não vai me ouvir quando eu disser que não está perfeito. Então ela não vai crescer. Mais nesse sentido, tá? Então gratidão é um valor como bússola, mas é uma postura interna em relação a todas as coisas. Principalmente a Deus, aos pais, né? A vida em si, a realidade em si. A coisas que são maiores do que nós, me refiro, né?
Porque com um vizinho, que nós somos iguais, eu consigo dizer obrigado, ao invés de gratidão, eu vou lá, se a pessoa me faz algo de bom, eu vou lá e faço algo de bom e equilibro. A gratidão é quando eu não consigo retribuir. O que eu ganhei foi grande demais. Os pais, a gente consegue retribuir o que eles fizeram por nós? Uh-uh. Pode até tentar, mas não consegue, porque a vida, por si só, não tem como retribuir isso. É grande demais a vida. Então a gente só consegue nessa relação através da gratidão. Perfeito. Jerônimo acrescentou muito bem e grato pelas experiências que me levaram aonde cheguei, a todos os lugares que irei. Isso mesmo. E grato ao nosso passado, que e o nosso caminho, né? A realidade em si do jeito que foi. Exatamente. Próximo valor, eu acho que eu já falei, justiça, né? E o último, então, falta só mais um. Vocês estão anotando? Honra. E eu vou repetir, por que que eu elenquei 7 valores da alma? No momento de tomar uma decisão, a gente toma a decisão baseada nos valores. Quando a gente escreve a plaquinha dos valores na nossa empresa, para quem tem, a gente coloca lá os valores que vão nortear as tuas decisões. Não é porque é uma plaquinha bonita. Se fosse por plaquinha bonita, colocava um versículo bíblico. Então, a gente coloca como bússola, na hora de tomar uma decisão, eu olho. Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou sendo grato? Será que estou sendo humilde? Será que isso está em conexão com a verdade? Será que isso envolve coragem e fé? Ou será que eu estou fazendo isso para evitar outra coisa? Então, tudo isso eu levo em consideração. E a honra ou dignidade também é a postura de adulto. Então, eu preciso ter uma postura de adulto com autorresponsabilidade. Se eu tenho honra, eu arco com a consequência da ação e cresço a partir disso. Se eu tenho honra, eu sou capaz de arcar também financeiramente a partir de um erro que possa ter tomado. Então, é essa honra que nos torna dignos, né? Se eu reclamo muito da vida, ou se eu, se eu me lamento demais, as pessoas começam a ter pena de mim, eu perco honra. Eu não estou sendo honrado. Se a gente pensar num nobre, isso eu vou trazer muito nas próximas aulas também, um nobre, um rei permitiria que tivessem pena dele? Uh-uh. E muitas vezes a gente esquece também que a gente tem nobreza em nós. Então a gente precisa trazer esses valores mais nobres para o nosso coração também. De dignidade, de respeitar a dignidade do outro, de entender que existe mais do que aquilo que a gente consegue ver. Então quando eu olho para outra pessoa, não é o que ela está fazendo, mas sim todo o contexto que envolve essa ação, todo o contexto que me envolve para eu estar exposto a essa situação. E isso também é nobreza. Eu sair do meu plano racional e entender de uma maneira mais profunda. Os nobres são ensinados, né, a fazer isso. Eram, quando existiam bastante. Perfeito? Nossa, 1 hora e meia já passou desde que estamos aqui juntos. O plano era 1 hora, ficou mais um pedacinho para falar na próxima aula. Então, para encerrarmos, né? Amanhã eu vou fazer uma live às 8 horas no Instagram, com perguntas e respostas. Mandaram uma pergunta melhor do que a outra naquela caixinha que eu abri. Todas relacionadas a isso, né? Dinheiro, a abundância, essa área da vida. Então eu vou fazer essa live amanhã às 8. Então todos convidados, essa live vai ser no Instagram aberta, tá? Mas vai ser quase tipo uma aula também. O que mais que eu ia dizer? Nós vamos ter agora, nesse final de semana, a Alquimia do Sucesso, né? Inclusive essa é a aula inaugural. Então nos dias 24 e 25, sábado e domingo, é a imersão de 2 dias. Nós estamos com 25 inscritos já. Isso quer dizer que a gente não tem tantas vagas abertas. Então, se você quiser ser uma dessas pessoas que vai fechar essa turma, aí você me avisa que eu mando o PDF. Em detalhe é que eu nem divulguei abertamente no Instagram, né? Eu só falei no grupo e mandei para os alunos e a gente já bateu 25 pessoas. Então, o pessoal que fez, eu acho, as 3 primeiras turmas anteriores
acho que deve ter falado também, indicado, e muito obrigado, inclusive, né, por isso, que várias pessoas indicaram. Então, se faz sentido para algum de vocês, né, que não está no curso no Alquimia, que não é um alquimista ainda, queira estar conosco, me avisa lá que eu mando as informações. Mas, basicamente, resumindo muito qual é a proposta do curso. É a gente pegar toda a situação de dinheiro, abundância empresarial e a gente ver as dinâmicas que estão por trás de tudo isso. Por mais que o foco seja nisso, claro que a gente aborda outras questões, porque tudo está um pouco conectado, a gente aborda um pouquinho o relacionamento de casal, um pouquinho outras coisas, mas o foco é esse, né? Dinheiro, sucesso e empresa. Tem muitas coisas que nos surpreendem muito, e muitas coisas que viram chaves enormes no nosso coração a partir disso, né? E conteúdo mais denso, inclusive, eu vou falar a partir da terceira aula, aqui no online, e lá no grupo a gente vai ter a oportunidade de fazer diversos exercícios também para verificar a nossa relação e a nossa postura nessa área da vida. Também quem se inscrever no curso vai ganhar uma constelação para fazer no alvorecer da alma. Isso aí. Fica o convite, então. Antes de terminarmos, para quem está aqui que não é do curso, tá? Mesmo que vocês não queiram estar no Alquimia, fiquem aí acompanhando sempre que eventualmente eu vou fazer aulas fechadas assim no Zoom, ou eu vou produzir alguma coisa e mandar para vocês, porque é sempre bom a gente estar crescendo junto e aprendendo. Então, fico muito grato com a presença de todos vocês aqui nessa noite chuvosa. Quem quer compartilhar uma frase que marcou na data de hoje? Eu gosto de fazer esse compartilhamento final para trazer alguma última percepção e também porque parece que a gente memoriza mais no momento em que a gente, após uma aula, pensa naquilo que foi falado na aula. Essa é a forma mais eficaz de a gente cristalizar o aprendizado no nosso coração. Adriana colocou sempre bom aprender. Obrigado pelo conhecimento. Muito obrigado a vocês também. O conhecimento parece que é vivo e depende dos dois lados. A qualidade da aula depende muito dos alunos também. Então, obrigado a vocês também. Obrigado por essa aula maravilhosa, a Fábio colocou. Lisete, Maísa. A Maísa colocou a frase, ó, quando o vento bate, o barco se move. Muito significado, né? A Dai colocou o propósito da vida, servir. Nair colocou, a verdadeira grandeza se dá quando me considero igual aos outros. A Suzy, na vida a gente precisa ganhar sem se perder. Débora, honra, sempre a cara da gente. Honrar pai e mãe. Só aí já mostra o caminho. E esse honrar pai e mãe dá o que falar, viu? Na constelação é tomar pai e mãe, nada mais é do que honrar pai e mãe. É só outro jeito de falar. Obrigado, Deus te abençoe. A vida é justa. Adoro essa frase muito verdadeira. Obrigado pela aula, gratidão. Fábio, humildade significa ser o que é. Eu tô olhando bem para cima, né? Tô com cara de... Ressignifiquei a alegria em relação à seriedade, um grande aprendizado para hoje. Grande aprendizado mesmo, Márcia, eu tive quando verifiquei isso também. Roberto, que vem da alma é humilde e silencioso. Bah, isso é top. E é assim mesmo que a gente percebe que pode estar mais em contato com a própria alma, sendo humilde e sendo silencioso. Nelson, dignidade na alegria ou tristeza é o caminho. Perfeitamente. A gente não pode perder a dignidade por estar num momento muito alegre ou muito triste. O momento de euforia, que é a alegria que passa dos limites, euforia, essa alegria também faz a gente perder de si mesmo. É uma alegria desconectada da realidade, né? Na vida você precisa ganhar sem se perder. Como eu sei se é uma alegria eufórica ou se é uma alegria verídica? A alegria eufórica causa irritação nas outras pessoas. A Nath colocou. Na vida você precisa ganhar sem se perder. Quando a gente perde, a gente ganha a si mesmo.
Às vezes, algumas perdas, Nath, são bênçãos, viu? Bênçãos disfarçadas. Sirlei, reconhecer a imperfeição e fazer o que é necessário. Edgar, o dinheiro vem para quem tem amor no coração. Jerônimo, é ótimo te ouvir, Ângelo. Tudo que escutei aqui dou um valor inestimável, pois me clareou o caminho em várias áreas da vida. Obrigado. Obrigado a você. Eu acho que tu é a pessoa mais jovem dessa sala hoje, né? Carlos, obrigado por tudo. Um abraço novo com confiança e fé, Elizabeth. Gratidão pelos aprendizados. Adriano, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Me chamou a atenção essa frase. Não é verdade. A gente precisa dos dois no nosso coração. Leandro, sempre é bom escutar tuas mensagens. A fé é adentrar no mar antes dele abrir. Primeira vez que eu ouvi essa frase me marcou demais no meu coração. Novas escolhas, algo fica. Perfeito. Então, se fez sentido para vocês, né, que querem estar conosco no Alquimia nessa turma, fica o convite. Eu adoraria ver vocês no final de semana, naquela vivência bem profunda e intensa. Quem já foi sabe como é. E se não, a amizade é a mesma. A gente se vê amanhã na live de perguntas e respostas para trocarmos um pouquinho mais de conhecimento. Boa noite a todos. Beijão. Até breve.